que a ciência se chamou de luz, vive iluminado pela escuridão. De tudo duvidar, tem que provar com estatísticas em seu laboratório. E se não soube explicar, o universo deve estar errado. Tudo é relativo, é a verdade que eles têm. Mas se o mundo é por acaso, como existe o mal e o bem? A graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão. Esse é o projeto Semente de Fé e nós temos falado sobre qual a relação entre o pensamento de Agostinho e de Bavinck no que concerne ao tema a incompreensibilidade do mal. Durante essa semana nós pontuamos aí qual é a diferença do pensamento entre a questão da origem do mal entre Bavinck e Agostinho. E eu expliquei que, ainda que Bavinck seguisse a linha de Agostinho, ele diverge, faz uma releitura do pensamento agostiniano acerca desse tema. Hoje eu vou tratar de um último tópico do apêndice do livro A Certeza da Fé, que se chama A Epistemologia Realista Trinitariana de Bavinck e a Incompreensibilidade de Deus. Esse tópico tem como propósito explicar por que Bavinck considera um pouco diferente a questão da origem do mal de Hermann Bavinck, de Agostinho. Por que ele diverge aí em algum aspecto? Então, o autor, Travis Bickle, vai dizer que a natureza incompreensível do pecado não somente está de acordo com o testemunho das Escrituras, mas também se encaixa dentro da visão de Bavinck da cognição humana. E aí ele vai explicar, a partir da epistemologia de Bavinck, quais as razões para que ele entenda de maneira diferente essa questão da origem do pecado e do mal. No primeiro volume da Dogmática Reformada, Bavinck explora os fundamentos do pensamento humano. Ele discorda dos dois maiores movimentos epistemológicos de seus dias, né? Que é o racionalismo e o empirismo. Bavinck vai explicar que os racionalistas seguiam a linha dos antigos neoplatônicos e acreditavam que a percepção dos sentidos não produz um conhecimento porque está focada em fenômenos mutáveis. E Bavinck vai dizer que Agostinho seguia justamente essa linha que tem como herança dos neoplatônicos a ideia de que os órgãos dos sentidos não produzem conhecimento porque está focado em fenômenos mutáveis. Enquanto que os empiristas eles vão enfatizar o órgão dos sentidos. Bavinck vai propor, então, uma terceira linha, a linha de que o conhecimento é produzido, né? É isso que a epistemologia trata, sobre a teoria do conhecimento, como se produz o conhecimento. Para Bavinck, o conhecimento ele não é produzido da maneira correta, nem como os racionalistas dizem, muitos neoplatônicos, e Agostinho pode se encaixar aqui nesse grupo dos racionalistas, e nem como os empiristas dizem, nem como os empiristas afirmam. E como se produz o conhecimento? Através da revelação divina, que se dá por meio de uma revelação trinitária. Bavinck vai dizer que o empirismo, ainda que esteja diametralmente oposto ao racionalismo, não é a alternativa viável para os cristãos. O problema que permanece é como podemos certificar-nos de que o conteúdo do nosso intelecto corresponde à realidade fora de nós, diante do que afirmam os empiristas. De maneira que, para Bavinck, o único modo de sustentar a epistemologia realista é mediante o reconhecimento de Deus como a fonte de todo conhecimento. Agostinho também propôs algo semelhante, mas ele desenvolveu aquilo que ele propôs dentro de um quadro neoplatônico profundamente racionalista. Ao passo que, para Agostinho, todo conhecimento verdadeiro provém de Deus por meio da contemplação interna. Então, essa questão de que Deus estava dentro de si era muito forte para Agostinho. Se você ler as Confissões de Agostinho, ele vai dizer: eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eis que disforme lançava-me assim sobre as belas formas de tuas criaturas, né? Se você não conhece esse trecho das Confissões, ouça a música do Estênio Márcios. Pastor Estênio Márcios tem uma música sobre essa questão, vou colocar o link aqui na descrição. Então ele buscava aquilo que estava
dentro de si por meio dessa contemplação. Para Bavinck, no entanto, o verdadeiro conhecimento vem de Deus, mediado pela criação divina. É o mesmo Logos, afirma Bavinck, que criou a realidade fora de nós e as leis do pensamento dentro de nós e que produz uma conexão orgânica e uma correspondência entre os dois. Então, a gente não pode dizer que o conhecimento está todo dentro de nós e nem que ele está todo fora de nós. Em resumo, irmãos, para Bavinck, todo conhecimento humano tem uma base trinitária. Deus é a fonte de todo ser. E este é criado por meio da sua palavra. Deus Pai ordenou todas as coisas antes da fundação do mundo. Por meio do seu Logos, da palavra, do Cristo, ele criou todas as coisas. Por meio do Espírito Santo de Deus, a nossa faculdade da razão, o Logos, corresponde à realidade criada mediante o Logos. Essa faculdade é parte da natureza humana, dada na criação e sustentada na providência divina por meio da sua graça comum. Tanto o conhecimento salvífico quanto o conhecimento da natureza só é possível por causa da ação do Deus Trinitário. O nosso Deus é um Deus que se revela, e é por isso que cientistas, ainda que ateus, conseguem compreender coisas sobre Deus. É por isso que nós, cristãos, recebemos o conhecimento salvífico através da regeneração do Espírito Santo de Deus. Nesse sentido, nós seguimos o pensamento de Hermann Bavinck e afirmamos que só Deus é a fonte de todo conhecimento. Esse conhecimento não se manifesta necessariamente como dizem os racionalistas, nem como dizem os empiristas, mas especialmente através de uma ação trinitária do nosso Deus que se revela para nós. Caia de joelhos ou fique de pé, tudo se resume a uma questão de fé. Pra acreditar ou pra duvidar, quanto a você, de que lado está? Se sempre faltam evidências pra lá e pra cá, se tudo no fundo é crença, não chame a sua descrença racional. Vocês vão ver, contra o amor não há argumentos. Oh, yeah. E vem pra ver tanto amor pra você. Tem amor, vem ver. Cristo é tudo em todos nós.